Boa tarde, senhoras e senhores. 2 neurônios incomodam nessa tarde primaveril, início de primavera. Vocês daqui a pouco aí de noite vão ver nosso programa. Um bom início de primavera para vocês. Programa passado, estamos nós aqui, programa 66, tá? Eu e o Pedrinho novamente para dar esse aquela... é o 66. Fazer uma parada. Aliás, é o 66, né, Pedrinho? Podia... Uma nossa querida ouvinte sugeriu que nós lembrássemos daquele moço bonzinho. Sei. Aquele que... O Bio Portões. É o Bio Portões, exatamente. Bio Portões. Que tem um 6 a mais. Lá ele é o 666, tá certo? 666. E eu tenho um amigo que era o 333. Ele era meio besta. Meio besta. A gente tem vários, Pedrinho. Você disse que é um só. Não seja tão modesto. Tá sim, ó. É como a história do cara que ouviu no rádio depois de uma noite. Eu acho que eu já contei essa piada aqui. Vocês ouvem de novo, desculpa. Velho é assim, conta várias vezes. Então é o seguinte, o cara estava voltando para casa em Buenos Aires pela Avenida 9 de Julho, que é uma das mais largas do mundo. Agora na China deve ter coisa mais larga. Estava voltando bebaço para casa e ouviu no rádio assim: senhores motoristas, tenham muito cuidado, porque há um borracho manejando su coche en la contramano en la 9 de julio. Ele olhou assim em volta e disse: "Uno, são miles." Tá certo. Uno, boludo, são miles. Bom, certo. é isso. No programa passado, Pedrinho, para não perder tempo, a gente falou da visita, do discurso do Bolsonaro na ONU, da visita lá para a rainha, para funeral da rainha. Mas eu quero começar esse programa falando do antípoda, do anticristo, do cachaceiro, do 666, daquele sem vergonha que tem a cara de pau de concorrer a presidente do Brasil e daqueles milhares, são milhares, de puxa-saco sem vergonha, ladrões igual a ele que o apoiam. Por falar em um apoio, Pedro, tem um grupo aí de ex-ministros... Ex-presidente do Banco Central. Ex-presidente do Banco Central, exatamente. Que o apoiam também. Entre eles... Entre eles, um que foi presidente de um grande banco americano, numa cidade que também cheira a Boston. Cheira a Boston? E a cidade de Boston. Que ele dava recepções vestido de mulher. Assim. Hoje ele trabalha para um banco chamado Pedra Preta. É isso aí. É banco ou é fundo de pensões? Não, e ações? Não é banco. É o banco. XP, não é? XP? Não sei se é o XP. Não é o XP, eu sei. É um tipo XP. Não sei se é igual ao tipo XP. Eu sei que... Mas é o Pedra Preta. É o Pedra Preta. Pedra Preta. Que é dono do mundo. Se vocês forem pesquisar, Pedra Preta é só o dono do mundo. De matéria de... E se quiser um conselho de um velhinho, atravessa a rua para não passar na frente do banco. Isso. Nem na frente, nem longe. Porque as VIBs são negativas. As VIBs. Bom, Pedrinho, então eu quero começar esse programa falando do cachaceiro. Cachaceiro num discurso. Isso aqui é maravilhoso. Ó, vocês que apoiam o cachaceiro. Por isso veio nos buscar. Aí tem... Olha a mente deturpada do cachaceiro. Num discurso no Rio de Janeiro, eu não sei imitar a voz do cara, aquela voz de gralha velha, não sei. Não, se eu pudesse imitar, seria mais divertido. Então eu não vou nem tentar imitar. Mas ele, com aquele jeitão dele, dando soco no ar, como se estivesse amassando batata, ele chega e fala assim: numa conversa, imagine na voz do cachaceiro. Numa conversa com meus amigos empreiteiros no Rio de Janeiro, eu disse: que custa? Mas que custa botar na construção, num apartamento, uma sacadinha de 2x2, porque assim o companheiro está lá em casa e está com vontade de se aliviar, tem que fazer na frente da mulher, assim ele vai peidar na sacada. Tá certo. Pedrinho, olha as prioridades e a cabeça dessa mula, desse jumento, que não dá para entender que foi por 2 períodos dois mandatos presidente do Brasil. Vocês queriam que o país estivesse aonde? Na sacada peidando. Mas esse sujeito comprovou
que o Brasil é tão grande, tão poderoso, tão rico, que aguentou esse idiota e depois a idiota que o sucedeu e, bem ou mal, estamos aqui vivos como a maior potência do mundo hoje. Que Bom, temos, graças a 3 anos de um cara levando porrada e ajeitando. Porque temos minérios abundantes, comida e água potável abundante. Só isso. Não, chupa que é de manga. Agora mudou, não é mais de uva, é de manga. Chupa que é de manga. Aí é o seguinte, o cara é de uma imbecilidade. Eu assisto, o Pedrinho sabe que eu compro revista Veja. Só para se irritar. Para me irritar. Eu assisto o Canalha também para me irritar. Eu fico nos nervos que vocês não têm ideia. Mas vai fazer o quê? Eu tenho que saber o que o cara está fazendo. Alguém tem que ver o que o Canalha está fazendo. Então vou eu. As imbecilidades que essa cavalgadura fala não estão em gibi nenhum ao redor do mundo. Ele volta a dizer, volta e repete todas as vezes. Agora, a última modificação do discurso é o seguinte, é tipo, roubei sim, roubou mais, quem não gosta de mim, sabe, é aquela história. Ele diz que os companheiros, tem um monte os discursos dele tem sempre a companheirada atrás, então tá lá. Diz assim, quem não foi para a cadeia? Aí ele começa a relativizar a ideia de ser prisioneiro. Quem não foi para a cadeia? Levanta a mão. A companheira Dilma ficou 3 anos. Vem um idiota lá e diz assim, foi torturada. Foi torturada. Bom, a companheira Dilma. Depois, todos aqueles caras que estão lá atrás já frequentaram os estabelecimentos estaduais, penais estaduais. E federais. Então, só não vê quem não quer, que é uma corja de bandidos que está aí de novo, tá? E aí, cada coisa que o presidente fala, paulada na moleira do cara. Então é isso. Bom. Aí um dia ele vai falar para o outro, a comadre da sua madrinha não é sério. Alguma coisa assim. Os institutos de pesquisa, vamos falar dos institutos de pesquisa. Antes de falar do instituto de pesquisa, tem uma coisa que eu até agora não entendi. Na semana passada, no final da semana passada, eu vi um vídeo na internet que a mim me pareceu real. E deve ser real. Eu trabalhei com esse tipo de coisa quase que minha vida inteira, então eu sei como uma coisa armada. Estava o Bonner, a Secla dele, que fica lá do lado, aquela que se indignou com tudo. Tá? O Bonner, que é o ministro que perdoa o Lula, né? Ele, na entrevista com o Lula, lá, disse assim, não, todos nós sabemos que o senhor é inocente. Já inocentou. Exatamente. Absolvição plena. Exatamente. Aí é engraçado, né? Esse cara tem absolvição plena. O perdão do presidente para o Daniel Silveira, os caras estão discutindo até hoje. Lá não deixa o cara ser candidato. Porque se ele for candidato, ele arrebenta. Mas ele ganha. Não vai conseguir ser candidato. Será? Bom, você está mais bem informado. Para mim, ele até agora não pode ser candidato. Bom, mas voltando às vacas frias, é o seguinte. Onde que eu estava, Pedrinho? Você estava falando das barbaridades que ele fala. Tá. Aí, não. Eu estava falando que nesse programa, o Bonner e a Secla deram uma pesquisa, mostraram uma pesquisa, fiquei espantadíssimo. Mostraram com números, curvas, gráficos, toda aquela porcaria de pesquisa. É da IPEC, se eu não me engano. Pode ser IPEC? Pode ser, não sei. Tem tanta sigla que eu não sei. A PQP. IPQP, alguma coisa. Dizia que o Bolsonaro estava com 44% das intenções de voto e o Lula 27%. Então, certo. Como isso era Globo, Jornal Nacional, Bonner, já falei, estão armando alguma coisa, tem alguma coisa. Tirando sarro da nossa cara. Mas parece que não. Então, eu não sei que pesquisa é essa, se é aquela lá do Paraná, que a do Paraná é mais confiável um pouco. Não sei. Eu só sei que tem um monte de gente abandonando o barco. Tem um monte de rato pulando fora e já, assim, tentando dizer, olha, não é bem assim. Eu não quis dizer exatamente isso que eu disse. Sabe? Exatamente. É como diz aquele ditado, só grita salve-se quem puder, quem já está salvo. É verdade. Porque senão ele é atropelado pela multidão que vai pisotear. Exatamente.
Mas está cheio de gente pulando fora do barco. Tem até os caras, tem um cara que eu preciso falar. Eu esqueci meu caderninho, mas não tem importância. Eu vou lembrar o nome dele, é Diego Schelp, ou alguma coisa assim, da Jovem Pan. Até esse, que é um comunista disfarçado, que não consegue, esse pessoal não entendeu, que não consegue mais disfarçar. As pessoas pegam de pau. Se você assistir a Jovem Pan no computador, no live da Jovem Pan, no Pingo nos Is, você vai ver os comentários das pessoas do lado, você vai ver os caras atirando pedra, dizendo, tira esse cara daí, esse cara é um comunista disfarçado, etc. Bom, até esse está meio descendo do muro e fazendo de conta que não foi ele que falou. Isentão. Tá. De merda. Bom, Bom, e aí vamos para uma outra figurinha premiada que está concorrendo também. Só que esse já tirou o cavalo da chuva, ele já sabe que levou fé. Então ele está, ele está seguindo o conselho da Marta. Relaxa e gosta. É isso aí. Então, é o Ciro Gosman. O Gosman. O Gosman, agora, em toda entrevista que dá, em toda abertura que dão para ele, em todo canal de internet, em todo live, em toda live, em todo lugar, ele desce a lenha no Molusco, mas assim, sem dó. Tá certo. E aí eu lembro, e vocês hão de lembrar, não vão me deixar mentir sozinho, pelo menos, que no debate da Bandeirantes, o Molusco tentou meio que compactuar com ele, disse, Ciro, você me conhece, no final você vai me apoiar, etc. E o Ciro desceu de lenha. Disse, não, você roubou mesmo. Bom, está descendo de pau, dizendo que roubou, dando os números do roubo, quem roubou, como roubou. Aliás, nós no programa passado, o Pedrinho me mostrou, vocês não viram, e a gente não falou. Me mostrou uma coisa que tinha saído, agora não vou lembrar onde, que ia sair o número da Veja, mostrando as maracutaias, as peripécias do filhinho do Molusco. Eu até na época falei, Pedrinho, não vamos falar isso porque eu acho que a Veja não vai fazer isso porque eles não são loucos. Eles vão afundar junto. Vai o Molusco e eles vão junto, eles vão afundar junto. E realmente não saiu. Mas seria muito importante, e eu já perguntei isso na internet, botei um post dizendo, e aí, Moraes, vai investigar, investigou os empresários, vai investigar a riqueza daquele catador de bosta do zoológico, que hoje tem, assim, fazendas, que tem quilômetros de fazendas no Verde Rio, que tem um jato particular de 50 milhões de dólares. Esse cara ninguém investiga, foi normal. O Lula, por falar nisso, o Lula deve ao fisco, tem um processo, atentos, o Lula deve ao fisco, porque não declarado, 18 milhões. Quando o fisco te cobra 18 milhões, imagina o tamanho do roubo, porque o fisco é uma porcentagem sobre o roubo. O fisco não é uma porcentagem sobre o roubo, estou usando as palavras de maneira errada. O fisco é responsável sobre aquilo que você ganha. Sobre o que você ganha, você paga uma porcentagem ao fisco. Imagina quanto que esse cara meteu a mão. Só as palestras, você já viu? Você, por exemplo, se você procurar palestras do Bill Gates, procurar palestras... Você encontra palestras de todos esses... A palestra do cachaceiro é igual cabeça de bacalhau, nunca ninguém viu. Nunca ninguém viu, exatamente. As palestras dele não aparecem em lugar. Procura uma palestra. Você aí que baba ovo. Quando o Lula falou da sacadinha para o peidódromo, o peidódromo. A multidão que eram algumas centenas ou milhares de pessoas, eu acho que tinha mais de 1.000 pessoas assistindo, ou até mais de 2.000, mas não passava disso. Entra em delírio, eles entram em delírio. É o ídolo, é o cara que inventou o peidódromo. Pobre agora vai ter sacadinha para peidar. É isso aí. Eu tenho que falar isso, porque, sabe, se você conta fora do Brasil para algumas pessoas, em algum país civilizado, tá? Não é todos. Vai ver que ele é um peidófilo. Ele é um peidófilo. Por isso que ele está criando o peidódromo. Não, uma coisa, tá? E ele erra o nome até da mulher, a companheira Zanza.
Zanza? É porque ele tem língua presa. É Zanza. É. A Zanza. É. Eu queria saber, eu vou falar disso, eu escrevi um artigo, desculpa, viu, Pedrinho? Vou puxar a brasa para o meu assado. Escrevi um artigo na semana que eu falo do Klaus Schwab, que é um bandidaço, aí da turminha do Soros, do Bill Portões, etc. E tem 3 firmas aqui no Brasil. E aqui, as 3 são, uma estão aqui em Barueri, do lado de São Paulo, do lado de Alphaville. A outra é uma em Jundiaí, que é aqui no estado de São Paulo também, e a outra é aqui no estado de São Paulo, não me lembro onde, eu acho aqui perto da saída para o Guarujá, para Santos, não sei. Bom, eu estou falando isso porque é o seguinte, esses caras que falam que em 2030 é a agenda do Fórum Econômico Internacional, que é gestado mundial, que é gestado, que o presidente é o Klaus Schwab, que é assim com o Soros, e que é assim com o cara Lord Mark, não vou lembrar o nome agora, Lord Mark alguma coisa, que é o cara dono da Domínio, que deu o trambique na eleição dos Estados Unidos. Que faz as urnas eletrônicas e que faz as positivo aqui do Brasil. Tá tudo assim, combinadinho. Agora, qual é o problema? O problema é que a coisa escapou dos limites. O gênio saiu da garrafa. A verdade é isso. A coisa escapou dos limites. Ou seja, não vai dar para derrubar o homem na eleição, porque não é no Brasil que ele é adorado, é lá fora. O Pedrinho recebeu durante a semana um vídeo. Pedrinho, dá para mostrar esse vídeo aí? Um pedaço. Como é que ele foi recebido em Nova York num restaurante? No restaurante. Enquanto ele vê, eu vou complementar. Então era o cara, o Mark, não sei das quantas. Aqui, o título é esse: Almoço tranquilo do melhor do mundo. Melhor do mundo é o melhor presidente do mundo. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu ver assim. É isso aí. Olha como é que o homem foi recebido num restaurante em Nova York. Isso aí. Olha lá. Ele entrando, olha lá. Pessoal de camisa amarela aqui embaixo. É isso aí. Então, tudo gritando mito. Tá bom. Então é o seguinte. Quando eu falo que o gênio saiu da garrafa, é isso. Ou seja, ele já não é um fenômeno brasileiro, ele é um fenômeno internacional. Ele é como os Beatles em 1960. Ele estourou a boca do balão. Agora, não dá para você chegar e dizer, pô, como é que esse cara não ganhou a eleição? Como é que aquele cachaceiro que saiu da prisioneiro sim, ele foi preso. Ele não pode ser que a prisão dele não era a prisão do Zé das Cores. Dos pobres mortais. Ele estava lá. Ele devia ter uma esteira para fazer ginástica, recebia a companheira Zanza para dar umas picotadas, e daí todo mundo ficava numa boa com ele. Então aquele negócio lá em Curitiba não era bem uma prisão, mas ele estava detido. Detido ele estava. E roubar ele roubou. E isso foi provado em 3 instâncias. Então ele é condenado. Ele foi descondenado pelo pilantra que o descondenou com base no CPF, no CEP. No CEP. O CEP, a vara era errada. A vara errada que vai entrar no rabo de quem falou que a vara era errada. Ele prefere a vara do Kid Bengala. Ele prefere a vara. Este prefere. Aliás, vários deles devem preferir a vara do Kid Bengala, que provavelmente ele é candidato, vai se eleger, porque o país continua sendo o mesmo. O nome dele é Brasil. E um cara como o Kid Bengala. E outro dia eu ouvi, por acaso, no rádio, uma propaganda do Tiririca. Ou seja, o cara continua insistindo. Se vocês votarem no Kid Bengala no Tiririca, vocês merecem o que o Kid Bengala tem no meio das pernas. Isso aí que vocês merecem, sabe? Bom, tem um Gá, que é bem lá. Bem lá. Bem lá. É isso aí, vai levar bem lá. Aí, o gênio escapou da garrafa. Derrubar o cara, com urna ou sem urna, não vai dar. Até porque se tentarem... Vai dar ele. Vai dar ele. Você falou em urna, eu lembrei de furnas. Furnas. Não adianta querer enfurnar. Não adianta.
Esse primeiro turno, tá? Agora, eles vão tentar a maracutaia aí embaixo, porque é o seguinte, se ele ganha e a gente não colocar lá o pessoal dele, que ele apoia, para que apoie ele, que não faça que nem os que apoiaram, não, porque os que apoiaram antes, depois tiraram. Mas lá foi um susto, não é? Tem aquela choice. Tem aquele o Alexandre Frota. Quem mais? Bicha bombada. Né? É uma bicha bombada. Marombada. Perdão das bichas que não são marombadas e que a gente tem o maior respeito. A gente conhece vários. Dizer que nós usamos, e nós estamos usando bicha na acepção usada em Portugal, que é fila. São aquelas filas. São as bichas, exatamente. Portuguesas. Bom, lá e aqui no Brasil as filas a gente devia chamar de paneleiras, né? Paneleiras. Ou servídeas. Bom, mas parando de tergiversar e voltando às vacas frias. Eu já não sei nem onde ele... mas não tem dúvida. Já se perdeu. Não tem Parece aquele programa Perdidos na Noite. Nós somos perdidos na tarde. Perdidos na tarde. É isso aí. Bom, gente, o que eu ia falar é o seguinte. Eles vão tentar embrulhar na parte de baixo. Então vamos dar os nomes. Para quem votar. Tarcísio, aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Tarcísio, o governador. O Marcos Pontes, que é o astronauta, para senador, que é um senador só, gente. Tem que colocar um senador nosso lá. Quem votar em outro está ajudando o lado de lá, porque dessa vez não tem segundo turno. Não, votou no outro, dançou. Tá? Então aqui é Marcos Pontes. Tá? E depois vocês escolhem o deputado federal. E o meu depoimento é para reeleger o Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que trabalhou com o leão lá na Câmara dos Deputados. Tá? E é um cara que é conservador. Tá e tem o que perder e não está em busca de status, né? Status é possível. Bom, de qualquer maneira, o livre-arbítrio continua valendo. Você só procure... o presidente fez a parte dele e levou porrada por todos nós, vamos ser honestos. Eu queria, antes de fechar esse programa, eu vi um vídeo. É legal que o careca, ele não está podendo sair na rua. Ele sai na rua, o menos que xingo ele, eu vi ele caminhar de algum lugar. De mosca. Eu não sei, ele saiu de um lugar, eu não identifiquei onde é que é. Para entrar numa SUV cercado de segurança. E na rua as pessoas gritavam, no mínimo, filho da P. Era o mais baixo. Filho da P! Estava adubando árvores genealógicas. Mas o cara está abaixo de fiofó de cobra. Exatamente. É isso aí. E não pode sair na rua. Então, isso tem que acabar. É isso aí. Vocês querem respeito para o Supremo? Deem seu respeito. Então temos que tirar esses caras que não prestam. O Supremo, é claro que é uma instituição que deve seguir, mas com gente que honre o posto. Que cumpra o requisito constitucional de notável saber jurídico. E que defenda a Constituição e não a corrompa. Muitos deles foram reprovados em concursos para juiz, plagiaram seus trabalhos acadêmicos. Então, notável saber jurídico é tudo jabuti em cima do muro. Jabuti em cima do muro. Alguém colocou. E sabe quem colocou? O cachaceiro, o poste do cachaceiro, a anta do Planalto. E é assim por diante. Então, olha, gente, cada dia estamos mais próximos. Vamos arrumar esse país. Vamos entrar na história, nós e vocês, como pessoas que ajudaram a limpar o chiqueiro que era esse país. Porque nós estamos fazendo isso por causa dos filhos e dos netos. Não é para nós. Não é para nós. Então, no canal não monetizado, nós não vamos usufruir da bonança que será esse país quando se cumprir a profecia de São Dom Bosco, que aqui surgirá o Império da Cruz, onde jorrará leite e mel. Muito obrigado. Perfeito. Pedrinho finalizou o programa, muito bem finalizado. Opa. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e façam o seguinte, olha, nós estamos sendo sacaneados pelas plataformas, porque nós falamos a verdade e a verdade machuca. Então, por favor, nos ajude subscrevendo quantas vezes for necessário, 1, 2, 3, 4, tá?
Não importa. Subscrevam, compartilhem. A verdade tem que triunfar. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.